Semana 2, as atividades do PET 1 de Filosofia e terceiro ano do ensino médio. Nós vamos fazer a correção agora, olhando cada detalhe de cada uma delas. Então nós temos duas questões objetivas e uma aberta. Vamos lá. Nós temos um fragmento do texto aqui que relaciona e ao mesmo tempo contrapõe os temas de natureza e cultura. Lembrando que natureza é tudo aquilo que é natural, que tem sua origem sem a intervenção humana. Não é somente meio ambiente, nós estamos falando aqui principalmente da natureza humana. E cultura é o que o ser humano muda, aquilo que ele põe o dedo, aquilo que ele vai com um processo gradativo de participação de todos, não só de alguns, vai se modificando a natureza ou a realidade, ou vai se contrapondo a ela, ou vai se relacionando com ela. E uma das questões muito importantes nesse processo cultural é a comunicação, a transmissão de informações, de formação, de geração em geração, e principalmente o nosso comportamento que se dá através de símbolos, né? Gestos, palavras, escrita de forma diversa. Então nessa questão nós temos aí o enunciado, temos um fragmento que implica nessas questões que já apontadas. Todo comportamento humano se origina no uso de símbolos. Foi o símbolo que transformou nossos ancestrais antropóides em homens e felos humanos. Todas as civilizações se espalharam e perpetuaram somente pelo uso de símbolos. Símbolos pode ser a escrita, pode ser gestos, pode ser comportamentos rituais, tudo que transmite através de figura, de gestos, até mesmo de palavras, são ditas como símbolos. E na questão nós temos aí a relação de diferenciação, a relação de diferença entre natureza e cultura tem como aspecto fundamental de que a resposta correta é a letra A, depois nós vamos ver por que as outras são incorretas, de que a cultura, como elemento distintivo da humanidade, então de toda a humanidade, a cultura que nos diferencia de todos os seres vivos, nós somos humanos pela cultura, nascer da singular capacidade humana de assimilação e comunicação. Então o ser humano é o único entre todos os seres vivos que assimila o conhecimento, aquilo que vai se transformando e comunica. Ele não só assimila e fica para ele, mas ele passa de geração em geração. Isso daqui é importantíssimo como aspecto de relação entre natureza e cultura. E por que as outras estão corretas? Ó? A cultura, componente humano, beleza, certo? Ser processo de distanciamento do reino animal, tranquilo. Mas quando aqui tem uma palavrinha que atrapalhou esta opção aqui, que é ruptura, superando os determinismos da natureza. Sim, a cultura, ela supera os determinismos, aquilo que de repente a natureza fala, o ser humano nasce, vive e morre, e de repente o ser humano ele vai prolongando a sua vida por várias técnicas, mas ele não rompe com o reino animal, porque um aspecto importante nesse sentido, que é o instinto, faz parte ainda do ser humano. Não é uma ruptura, é um distanciamento, mas existe uma relação ainda constituída, que permanece e sempre vai permanecer. O homem, ele faz parte da natureza. Ele tem aspectos também desse reino animal. Ele é um homem sapiens, é um homem político. Vários teólogos vão citar um homem como um homo sapiens, homos políticos e qualquer outra característica que vai ter, mas nunca despreza que o homem deixa de ser um animal nesses aspectos instintivos, né? A letra C
É a evolução gradual da raça humana, beleza? De não conseguir anular nem mesmo minimizar a decisiva presença dos instintos na ação humana. Ao contrário, a cultura faz com que a gente supere, minimize, não que anule, mas supere os instintos da ação humana. A natureza animal apresentar a capacidade criadora de símbolos. Então nós temos aqui o fundamental do fato de que essa diferenciação, de que a natureza animal ela vai criar símbolos. Não, isso é próprio do ser humano. O animal não cria símbolos. Não existe símbolos aí que possam pertencer ao reino animal. A natureza determina o que os seres são? Não, não é a natureza que determina. Para o reino animal, com o homem fora, sim, mas é a cultura que determina a humanização. O ser humano, ele é humano pela cultura. O fragmento abaixo, nós temos aí o tema da cultura, né? Que são representados por questões de lei, de crenças, arte, costumes, tudo isso são aspectos da cultura. O homem ele é resultado da onde ele vive, né? Todos nós, sendo brasileiros, nós representamos aí onde vivemos, onde queremos. E a distinção e a relação entre essa natureza e cultura deve-se ao fato de que a cultura, na relação entre natureza e cultura, a cultura tem qual aspecto? A letra D é a resposta correta, por ser processo e resultado acumulativo de humanização do animal homem. Então, para não esquecer que o homem ainda ele continua tendo aspectos instintivos, possibilitando e expressando conquistas materiais e espirituais. Então, o ser humano não é só matéria, ele é espírito, ele é alma, ele não é só espírito, ele é matéria, e a acumulação dos conhecimentos se dão com todos, né? E é gradativo, por isso a letra D. Por que aqui não é a letra A? Acontecer nos homens naturalmente, a cultura não acontece naturalmente, ela é provocada, ela é buscada, o ser humano constrói. Não é algo que nasceu com ele, a cultura não nasce com ninguém. Então nós temos aí, tem até filmes que expressam isso, né, que o homem tem aspectos culturais intrínsecos, mas que o meio onde ele convive contribui e impulsiona essa cultura a se desenvolver. E a cultura ela é local, ela é construída. Letra B, determinar tanto quanto a herança genética. A cultura não tem herança genética, ela é apreendida conforme a convivência nossa naquele lugar, naquele meio, naquela sociedade. Comportamento do homem, uma vez que os homens são simultaneamente natureza e cultura. Beleza, mas aqui, determinar já é algo próprio da natureza. Uma coisa determinada, é algo da natureza, que nasceu assim, é assim, e o homem ele vai modificando com a cultura, ele modifica. Então, a mulher é isso, homem é isso daí é da cultura. Mas na natureza, não, a mulher pode diferenciar, ela pode mudar, conforme a cultura ela muda. Essa letra C, que eu acho mais crítica aqui, né? Porque o próprio nazismo e os nazistas pensavam dessa forma. Nascer devido à ação genial de certos indivíduos dotados de capacidades naturais superiores, elemento decisivo da humanização do homem. A cultura ela não nasce por causa que tem uns melhores que os outros, não. A cultura, todo transformar, ele é de todos, é uma participação de todos, não de alguns que se dizem melhor que os outros, não. Isso é o que a ideologia do nazismo tentava passar, né? E nada a ver com o aspecto aqui filosófico e cultural. Então a letra D ficou como a correta. Nós temos a 3 agora, que tem um fragmento aqui do poema de Bertolt Brecht. E depois ela é uma questão aberta, né? Eu até coloquei uma indicativa aqui como resposta, que cada um pode formular a sua, né? Para a gente dissertar os riscos e as consequências de que as coisas naturais, os aspectos da cultura,
quando a gente naturaliza. O que quer dizer isso? Quando você vê que aspectos da cultura é natural. Não, o homem ser mais valorizado que a mulher, isso daí é natural, porque sempre foi assim. E não, aspectos da cultura têm que ser sempre questionados, principalmente aqueles que desumanizam, que faz com que alguns sofram, faz com que alguns sejam excluídos. A cultura é algo que é construída pelo homem, então são regras, leis, todo o aspecto da arte, música, tudo isso é construído. E se algo começa a determinar ao favor de alguns e excluir outros, aí tem que ser pensado, repensado, questionado. Então a cultura é uma identidade humana e precisa ser questionada quando ela não humaniza. O que é não humanizar? Não atinge a todos, não valoriza a todos. A cultura não é composta apenas de aspectos positivos. Então, com o tempo, a gente vai perceber que ela tem aspectos negativos também. Já vou citar alguns exemplos aqui. Não podemos considerar todos os aspectos da cultura como naturais. Natural é quando você acha que isso é normal, faz parte, não tem como mudar, pois a sociedade evolui, as pessoas mudam conforme os novos tempos. Preconceitos, por exemplo, diferenças de gênero, de homem e mulher, racismos, entre outros elementos negativos da cultura, precisam ser superados. Por exemplo, o voto pelas mulheres. Era considerado natural que mulher não podia votar, porque ela não tinha consciência, não tinha alma, não tinha visão da sociedade, do mundo. E então foi conquistado. Não foi algo natural. Teve que ser superado. O racismo, que até hoje ainda é um estigma na nossa sociedade, né? Ainda é presente em muitos lugares e já deveríamos ter superado isso, pois o ser humano não pode ser definido pela sua cor. É uma pobreza cultural. Imagina, o outro tem uma pele mais escura, aí quer dizer que ele é menos pessoa, ele é uma coisa assim de uma pobreza que ainda é muito presente em alguns aspectos da cultura. Considerar natural também que a justiça brasileira mande para a cadeia mais pretos e pobres, que é algo que já deveríamos ter superado também. A gente percebe quando os policiais abordam uma pessoa que é negra e a diferença quando abordam uma pessoa que é branca. E vários casos aí nós temos aí de que a pessoa vai rapidamente para a cadeia e o branco, em várias situações, passa por todo um processo, ele tendo dinheiro ou não, há uma diferença muito grande por causa desse preconceito. E a vida política, que muita gente pensa que só resolve nos votos. Não, ser cidadão é votar de 4 em 4 anos. Não, nós temos que mudar esse aspecto da cultura que precisa ser mudado, porque tem que ter uma participação mais ativa. As pessoas têm que acompanhar a política no dia a dia, não de 4 em 4 anos vai lá e vota. Então você vê que tem muitos aspectos da cultura que não pode ser naturalizado. O que é naturalizar? É você aceitar que aquilo é natural, sempre foi assim, sempre vai ser e ninguém muda. Coisas da natureza é quando se diz que ninguém muda. Então aí nós temos as 3 questões, 2 abertas e a fechada, que nos ajudaram a retomar esse tema natureza e cultura muito caro e muito importante na filosofia. Bons estudos, bons aprofundamentos e até a nossa próxima aula.